E aí galera, aqui é o Adriano E aí galera, aqui é o Caetano. e juntos somos os Cartas na Mesa. Esse é um podcast sobre você, pode acreditar. Fala galera, beleza? Cartas na Mesa. Estou aqui, eu, Adriano, meu amigo Caeta. É nóis. Cara, outra vez, Caetano trouxe um tema interessante à tona aqui que a gente precisa trocar uma ideia, né? A gente está falando aqui sobre essas escolhas e realidade de profissão. Cara, isso pra mim é maravilhoso no ponto de a gente só vai se ferrar, tá? Cara, primeiro que, tipo, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, sempre tem essa situação na escola ou alguma coisa do tipo, que ela é voltada pra você escolher algo, tá ligado? Então, tipo, assim, eu, no meu caso, né, eu sempre, por exemplo, a gente fazia certas matérias no colégio, química, matemática, essas paradas assim. Então o pessoal ficava, porra, Vai aquela que a gente tem mais afinidade, né? exatamente. Então, tipo, tinha galera que queria fazer matemática Sim, depois, sonhava em ser professor de não sei o que lá. E, porra, eu mesmo, cara, eu era muito bom em geografia. sim, me E eu lembro. queria ser professor de geografia, fiz vestibular pra esta porra, inclusive. E, cara, não rolou. E eu tô vivo aí, tá ligado? Eu fui Cara, pra mas outra isso, coisa. isso é muito doido, né? Porque, assim, eu acho que 90% das pessoas que eu conheço não terminaram, né? A faculdade que começou também Ah, tem sim, isso, né? Não é sim. nem só assim quando a gente imagina, quando a gente é jovem e tal. Mas que às vezes que a gente imagina, entra na faculdade e de repente você percebe ali Não é dentro que aquilo, não né? é aquilo, né, cara? Eu acho que você também já Pô, chegou a fazer outra faculdade isso. antes de chegar na sua, né? Exatamente, pô. A primeira faculdade que eu fiz foi pedagogia e eu, cara, inacreditavelmente larguei ela no sétimo período. Faltava 2 períodos Ah, pra olha só, acabar. cara, tu foi até o final, ah, não, agora não, agora eu decidi que assim não rola. Exatamente. Cara, porque não é aquilo, por exemplo, pedagogia é legal, ser professor. Cara, mas aí é que tá. Quais são as vertentes da faculdade? Porra, o maluco, eu chego lá, tô nos últimos períodos, eu vou aprender, porra, matemática de primeiro ano. Porra, pelo amor de Deus. Ou seja, tem essa vertente de professor de creche, etc. Eu, inclusive, né, fiz estágio em creche. Porra, bizarríssimo. Cara, E não era o que eu é porque queria. eu acho que isso também é uma parte interessante, assim, da questão, que é porque a gente escolhe e a gente não tem muito bem o que envolve toda a profissão, né? Porque a gente acha que, É, por exemplo, a gente vai fazer direito, vai se tornar advogado e é isso. A gente vai ganhar dinheiro sendo advogado. Mas, cara, o que isso envolve, né, cara? Porque não é só ser advogado e ganhar dinheiro. Você tem, tipo, todo um estilo de falar, você tem uma roupa, você tem o som dos escritórios, então tem toda uma paisagem, um linguajar que você vai ter que usar, né, cara? Pra isso. medicina, pra tudo, sabe? Então, assim, às vezes a gente quando está no colégio, quando está em vias de escolher alguma coisa, a gente não tem a mínima noção de que o, a escolha envolve tudo, né? Não é simplesmente ganhar ou não ganhar dinheiro, né? Sabe? É o dia Então, a dia, é o né? dia a dia. Você falou aí da pedagogia, cara, eu imagino que, assim, quando você encara um bebê assim, não deve ser muito fácil, sabe? Pelo menos eu não me Sim. vejo nunca nesse tipo de situação, sabe? Eu entrei, por exemplo, em pedagogia no sentido eu sou professor, né? Uhum, Dava aula de informática na época e tal. E, cara, eu sou professor desde sempre, desde que eu me conheço por gente, na verdade, né? Comecei muito cedo a dar aula de algumas coisas, aula de reforço, essas coisas assim. Eu uhum. tenho isso no sangue. E, pô, eu fui pra uma parada que forma professores. Só que você chegar lá e não é assim, não é que forma professores. Vamos com calma, né? Sim. Lá também tem auxiliar de classe, lá você forma facilitador, coordenador pedagógico. E, e a vertente em si, básica, não era a que eu queria e eu só fui descobrir isso lá no final. Cara, mas é isso, cara. Eu acho que muitas pessoas sentem isso, cara. Às vezes aqueles programas de culinária, sim, eu assisto esses programas de culinária. Cara, e sempre tem alguém que, sei lá, trabalhava em escritório, que tava lá entediado Pô, no dia a verdade. dia, que não aguenta mais a profissão e de repente resolveu fazer um bolo e vendeu. Cara, e Isso. de repente encontrou na gastronomia aquilo que ela queria fazer, porque ela sente ali uma satisfeita e tal. Isso, cara, isso deve acontecer com 90% das pessoas, eu acredito, assim, Com né? Deve certeza. ser raras as pessoas que chegam assim e já decidem desde criança o que querem ser da vida, cara. Verdade, verdade. Você tocou num ponto, eu acho, bastante crucial. Que logo depois, no meu caso, eu sempre fui designer também, fiz cursinho, essas coisas assim, tipo, fazer microlins, né, e tal, Aham. essas paradas assim. E, e eu comecei a trabalhar com isso.
beleza, fazer um design aqui, um sitezinho a colar, etc. E, porra, pensei, pô, interessante. Em uma empresa me colocaram como auxiliar de marketing, eu nunca tinha mexido com marketing na vida, etc. Cara, e do nada eu olhei, cara, que sou bom nisso aí. E aí foi quando eu quis investir. Acho que tem muito dessa parada. Que você, depois que você vê, cara, olha só, mano, nunca eu ia aprender isso na escola. Não tem aula de Cara, marketing na o escola. mundo produz encontros inesperados, né, cara? Eu também posso Exatamente. aqui citar o meu exemplo, cara, que eu, assim, quando eu saí do colégio, eu não imaginava um mínimo do que eu faria, sabe? Eu pensei em direito, pensei em história, que eu gostava de história, mas eu não imaginava fazer filosofia como eu sou formado agora, terminei meu mestrado recentemente. Mas assim, foi um encontro na verdade, né? Porque eu não sabia o que fazer e de repente a filosofia caiu na minha vida e hoje em dia eu não me imaginaria fazendo outra coisa, É sabe? doideira, É né? muito doido, cara, porque assim, foi um encontro que a vida me trouxe que, assim, adorei, sabe? Isso agora é teu, né? É meu e, cara, É. e ainda bem que aconteceu, sabe? Sim, sim, digo a São mesma coisas. coisa. Verdade. Verdade. E aí, cara, eu acho que no final das contas, essa questão do ensino propedêutico, né, que é focado no vestibular, eu acho ele muito errado no sentido de muita pressão para um garoto de 15, 16 anos, 17 anos, ou a garota, né, claro, Uhum. ter que decidir, cara, que agora a sua vida vai ser assim, vai ser acolá. Certamente, cara. Aí também tem uma coisa assim que toca muito na juventude, que é o que envolve a sua escolha. A gente sempre pensa na escolha em termos de retorno social, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? Porque a gente sempre pensa na profissão, naquilo que ela dará no sentido retorno no sentido financeiro. Então, cara, é como se a gente Pô, instaurasse status, desde né? é como se a gente instaurasse desde o início nas nossas escolhas, no nosso desejo, uma espécie de mercado, sabe? Como a gente tivesse que escolher entre bolsas de valores, aquilo que a nossa vida vai fazer sentido, ou a gente vai produzir um desejo miserável, ou a gente vai produzir um desejo vitorioso, possuidor de riqueza. Cara, isso para mim é muito bizarro, cara, porque, por exemplo, se alguém escolhe ser um pedreiro na vida, ser faxineiro, cara, provavelmente a pessoa vai ser taxada de alguma maneira Ah, de com derrotado, certeza. né, por aquela pessoa que Com escolheu perder na certeza. vida, ou de alienado. Não vai faltar julgamentos para essas pessoas, né? Cara, sinal de bullying na hora. Pois é, cara, e, tipo, e isso manifesta um pouco, de alguma maneira, a percepção das escolhas também, sabe? Porque, de alguma maneira, a gente está sempre voltado pelo retorno social e financeiro que aquela parada dá, né? E isso é muito difícil de tirar da juventude em geral e nós mesmos adultos, sabe? Quando já estamos decididos, assim, né? Verdade, verdade. Essa questão realmente de você, porra, bater no peito, porra, eu sou pedreiro mesmo, é uma parada que você nunca vai ver, mano. Cara, é exatamente, porque, pô, por mais que não seja uma escolha da vida também, né? Tipo, que seja efeito de alguma disparidade econômica ou das absurdos do nosso mundo, né? Se essas pessoas forem felizes na profissão, né, cara, essas pessoas imediatamente vão sofrer alguma coisa, cara. Vão sofrer Exatamente. algum rótulo, ou vão ser taxadas de que não reconhecem as opressões das suas classes, como dizem por aí, Sim, ou que sim, preferiram o pior, escolheram perder, né? Então, verdade. cara, parece que desde o início, parece que quando a gente é moleque já, parece assim, você vai ser culpado por você não vencer na vida ou não, sabe? É como se Ah, você é. colocasse, desculpa os psicanalistas, como se você colocasse uma falta no desejo das pessoas, tá ligado? Desde sempre. É muito bizarro isso, cara, porque Um escolher errado sem saber o resultado, né? cara, você pode simplesmente só deixar a vida levar, sabe? Mas, assim, vai ser culpado de alguma maneira essas pessoas, tá É ligado? verdade, é verdade. É, uma coisa que eu me lembro muito quando a gente troca nesse assunto, por exemplo, são essa. Inclusive faz muito sentido com aquele primeiro tema que a gente falou, né? Internet e pandemia. Ah, com certeza. Que, cara, por que não eu posso ser, sei lá, um cara que vai fazer sei lá, um tipo X de comida e vou vender no iFood e a minha profissão é isso. Eu sou vendedor de iFood. Qual o problema nisso? E hoje em Importante. dia tem tanta profissão doida, né, cara? Pô, É, você não pode imaginar quantas oportunidades. Cara, você olha de novo as oportunidades que tem de faculdade para você fazer. Hoje em dia tem 1 trilhão de coisas a mais do que tinha na nossa época, inclusive, né? A gente é já formou, a verdade. gente formou no colégio em 2008.
cara, você vê que tem umas coisas que você não imaginaria, mas... Parece que os caras pegaram as especializações, né, e trouxeram pra Cara, graduação, e hoje né? em dia videogame é uma opção, tá ligado? Pra Sim. nossa época não era uma opção. E além disso, muito rentável, né? É, exatamente, pô, Verdade. tem torneios aí que pagam muito mais do que se você for um advogado, que você for, Sim, sim. fizer medicina, estudar pra caramba, tá ligado? Não, e Então, até os próprios programadores de videogame também, cara. Um programador de videogame hoje, que o cara consegue aprender em casa tranquilamente, porra, ele ganha muita grana. Então, sim, e tipo, na nossa época, isso aí, se a gente ficasse jogando surreal. videogame, isso não era o. Era um sinal de que você estava Não era no um preparo ostracismo, pra né? profissão, tá ligado? Era o ostracismo puro e simplesmente, Sim, né? sim. Pô, desliga esse videogame. Desliga esse Pá. videogame, não vai fazer nada. Hoje em É. dia, cara, isso tornou uma realidade. Tem gente que eu não conseguiria, porque envolve. Sim, sim. Tu fica 8 horas por dia jogando videogame e eu não consigo. Na época, quando eu era criança, talvez eu jogava umas 2, 3 horas, mas hoje em dia é É, brama. essa parada de ficar a noite toda, realmente. Mas aí é que tá. Tem uma galera. Mano, essa parada, por exemplo, tem vários jogos que são já monetizáveis, Sim, entendeu? Você fica lá exatamente. dentro, você ganha dinheiro real. Então, eu acho que talvez essa questão de rótulo, em algum momento, vai começar a acabar. Ah, porra, doutor, não sei quem. Porra, Cara, entendeu? essas coisas de profissão, eu acredito assim, de um tempo, essas questões salariais e tal, essas questões vão mudar muito daqui a um tempo. O trabalho tá mudando, né? Tudo tá mudando um pouco, assim, com essas novas vertentes. A gente falou até um pouco sobre isso no último podcast, né? Que as novas conexões estão acontecendo e que como é que se muda um pouco a relação entre pessoas e tal. Cara, e eu sempre fico nessa dúvida, sabe? Como nossos desejos não estão de alguma maneira conectados com modelos, tá ligado? Com enunciados que correspondem a determinados modos de vida, tá? De maneira de pensar a vida, de perceber nossas escolhas mesmo, cara. De repente a gente percebe nossas escolhas como dar retorno social ou não dar retorno social, sabe? É E isso verdade. é muito cruel às vezes, sabe? Além de ser cruel, né, cara? É uma situação onde, tipo assim, não só de alguém com você ou de a sociedade com você, é você com você. Aí Exatamente. você, porra, você se cobrar a esse nível, É, cara. porque é aquilo, né, cara, que você falou desde o início, né? É uma escolha do que você quer fazer da vida, tá ligado? É Então, assim, pesado. mano, você vai querer ser alguém, vai querer, ou seja, vai querer ganhar dinheiro, né? Ou vai querer ser bem sucedido, ou você não vai querer fazer nada, ser um cara improdutivo meramente, sabe? E isso é muito pesado pra É qualquer verdade. pessoa na escolha da profissão, sabe? Sim, sim. Uma das críticas que eu tenho, inclusive, com relação à escola em si, é essa questão quadrada mesmo, que vem lá de berço, da escola, né? Pô, você fica lá, aprende, pô, ciência, né? Biologia, não sei o que lá, matemática. Porra, bacana, legal, bacana. Entendo que isso realmente é uma introdução para você poder estudar uma outra coisa e é isso aí. Porém, eu acho isso muito ultrapassado, porque as habilidades elas estão sendo meio que suplantadas. Lá você não estuda nada de habilidade, exceto em educação física, jogar a bola, né? E além disso, você não. Que por Você sinal era uma das melhores Pô, disciplinas da melhor escola. disciplina. A aula de religião também era de jogar bola, né? A aula de religião era educação física. É. E uma coisa que é muito interessante de botar nesse ponto é, cara, todo talento que você tem, por exemplo, de desenho, etc., isso não vai acontecer na escola. Isso vai sair de fora da escola. Isso vai ser se você teve uma paixão de alguma coisa, se você se apaixonou por alguma coisa, você olhou aquilo ali, caralho, desenhar é maneiro. E é isso. E aí, a partir dali, você vai começar a estudar Por por você fora. É, mesmo. por fora. Ou é por curso, ou você vai ver no YouTube, Cara, enfim, e é porque eu acho isso. que assim, esses modelos é um pouco fragmentado em termos de assim, né? Isso aqui é biologia, isso aqui é química, isso aqui é física, isso aqui é matemática, isso aqui é filosofia e tal. E essas coisas são muito misturadas, na verdade, né? Isso é Então verdade. as coisas ficam muito modeladas quando na verdade elas não são, né, cara? Então assim, isso é muito complicado para jovem, né? Assim, porque É, ele se vê entre alternativas que na verdade não são nem alternativas, que tá tudo misturado, né? exatamente, exatamente. Você até me fez lembrar uma coisa, né? Que até no próprio vestibular, até nas aquelas. Quando você vai fazer não exatas, você vai fazer aquelas matérias que são da própria do curso que você pretende, né? Cara, por exemplo, você vai fazer filosofia. Você tem que fazer uma boa prova de português, tá ligado? Aham. Então, tipo, isso é óbvio que todas as coisas estão conectadas.
Aí vem, eu acho que um pouco do erro da escola. Porra, cara, como eu ia saber, com 16, 17 anos, que eu ia ser bom em marketing, mano? É. Não tem como. Na verdade, muito pelo contrário. Todas as coisas que talvez mexessem um pouco com a nossa criatividade eram suplantadas. Eu lembro que num simulado que a gente teve que fazer no primeiro ano, que eu fiz um texto completamente bizarro, porque o tema era meio que duplo sentido, e eu zoei mesmo, fiz piada mesmo, Eu etc. me lembro, essa aí ficou Né? épica. O vento no cu me bate e tal. E, cara, eu tomei zero, tá ligado? Eu fui suplantado. Eu não posso fazer aquilo dentro daquele meio acadêmico, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente mata muito, muito Cara, sim, certamente. nossa Mas criatividade. eu acho que hoje em dia se fala muito de uma certa escola um pouco indiscernível do meio profissional, mas eu acho que isso também tem um certo grau de preocupação, assim, sabe? Porque eu não sei até que ponto isso também é, de alguma maneira, introduzir na própria escola um retorno social, sabe? Uma certa quantidade daquilo que a sociedade precisa na escola, sabe? E eu não sei até que ponto a escola vai se separar do meio do trabalho hoje em dia, sabe? Porque a tendência é cada vez mais que a escola não seja uma passagem para o meio profissional, né, mano? Sim, tanto Então, que não assim, tem mais o ensino técnico, né? Por exemplo, que o ensino técnico ele era voltado para as necessidades do mercado local, né? pô, Eu precisava, por exemplo, na época, vamos dizer assim, nos anos 80, um grande boom foi o bombeiro mecânico, né? Desculpa, o bombeiro hidráulico. E era uma das profissões. E isso era estudado no técnico da escola, né? E não tem mais isso. sim, e isso é bizarro, assim, nessa pegada, assim, de que a escola vai se tornar um meio discernível do meio profissional, assim, que é da ideia da formação continuada, né? É como se a gente nunca terminasse nada, na real, né? Se você pensasse assim, é como se você não passasse da escola para o trabalho. A escola já está no trabalho, né? Sim. Isso tem os seus riscos também, né? Porque é sempre uma maneira de você colocar o desejo social já dentro da escola e das crianças, né? E, cara, falando por experiência própria, assim, às vezes eu tento ver que as pessoas tentam justificar uma disciplina no colégio, por exemplo, a filosofia hoje em dia ela está sendo um pouco questionada em relação ao colégio e tal, justamente pela falta ou por ela ter um retorno social, tá ligado? Assim, ela teria um retorno social, a filosofia, sabe? É uma questão que tá aparecendo aí pra galera que vai dizer que não e pra galera que vai dizer que sim, cara. Sim. E, tipo, às vezes eu acho que as tentativas são deprimentes, mano, de tentar fazer da filosofia uma resposta para o mundo ou ter uma certa ligação com esse meio de interesse social, sabe? Cara, e outro exemplo aqui que eu poderia dar, já para não me alongar um pouco mais também, né? É, por exemplo, a distribuição das bolsas nas universidades, cara. A gente sempre justifica as distribuições pelo retorno social que uma disciplina dá, tá ligado? Isso me incomoda um pouco, por exemplo. Fala assim, você não vai dar bolsa para filosofia não serve para nada. Ok. Aí você vou dar bolsa para medicina porque a medicina vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter um retorno aqui, ou a engenharia vai ter retorno aqui, ou então justifica a filosofia porque ela é pensamento crítico. Cara, isso não é um problema interessante, tá ligado? Tipo, isso me parece, na verdade, uma maneira de fazer com que as nossas escolhas sejam sempre alvos de uma quantidade social, sabe? De ter um desejo que seja já prévio socialmente, sabe? É a questão do ciclo, né? Lá embaixo. Você produz um desejo já de acordo com É. aquilo que já está previamente determinado, sabe? Sim, sim. E essa é, assim, para terminar, lançando um trunfo na mesa aqui, será que se a gente pode impedir novas produções de desejo, novas satisfações, tá ligado? Será que a gente, fazendo esse tipo de instauração do desejo social nas pessoas, a gente já não coloca um desejo determinado de antemão, sabe? Essa é a questão que eu trago aqui para nós, cara. Exatamente. E você, gente, o que vocês pensam sobre o assunto? Eu acho que isso aí tem muito pano para manga, né? Esse assunto pode se alongar bastante, mas vamos ficar por aqui, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, manda um DM, manda uma mensagem, ok? E compartilhe com os amigos. Não é isso, Caeto? É isso aí, tamo junto, gente. Espalhem. Até a próxima. Até a próxima.